Queridos amados ao redor do mundo, como estão vocês, meus queridos? Vocês criados para fazer parte da família do Senhor. O Senhor ama todos vocês, o Senhor ama todos vocês, amados. Ele quer que todos nós vamos para morar com Ele no céu por toda a eternidade. Ele tem maravilhas, maravilhas, maravilhas. Meu querido, meu nome é João, aqui é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré, os mistérios de Deus. Estamos aqui passando mais uma mensagem do Senhor, há mais de 20 anos, amado. Ele quer compartilhar o coração dele, a criação dele. Olha que lindo é o Senhor. Olha só que linda, amados. Mensagem anterior, 697. Eu sou do Pai e eu estou à sua direita. Não é lindo quando ele conversa assim do Pai dele? Nosso Pai. É lindo, né? Um filho maravilhoso que ele é. Meus queridos, temos aqui tema a Deus e somente a Deus. Aos novos, por favor, vamos aqui aos mistériosdedeus.com. Lá aqui tem um link que fala História de Amor de Jesus. E aqui vai estar todas as mensagens que você quer. Essa nova vai ser colocada logo aqui. Aí você pode dar um clique e ler ela com cuidado no seu tempo, debaixo de uma árvore, olhando para o rio. Seja o que for aí, que vai aumentar aí a tua intimidade com o Senhor, conhecer o seu Deus, porque é isso que Ele quer. Ele está vindo, amados. Ninguém precisa passar por essa grande tribulação que está chegando, a coisa horrível, horrível que está acontecendo. Meus queridos, então, olha aqui. Tema a Deus e somente a Deus. Esse tema aqui não é aquele tema de você morrer de medo, que nem um escravo, e o cara está lá com a chicotada para descer. Não é nada disso, amados. Esse tema é um sinal de respeito, porque você ama Ele tanto, que você quer fazer as coisas que Ele fala de qualquer jeito. Esse é o tema. A Deus somente. Então, amados, vamos começar aqui. Obrigado por mais um dia, obrigado por seu grande amor. Eu entrego meu coração completamente a você hoje, para que eu não apenas o ame com todo o meu coração e alma, mas também honre todos os dias com o meu próprio ser. Aqui está temer, sim. Aqui está temer, amado. Aqui está o coração de remanescente. Olha só o que ela fala mais do coração dela. Me entristece muito saber que devo tê-lo magoado tantas vezes no passado. Eu sei que estupidamente fiz isso muitas vezes. Senhor, você merece muito mais. Aqui está o temor. O temor que o simples fato de você ter feito uma coisa que desagradou a Ele, isso entristece o seu coração. Ela continua. Sinto muito por você ter ouvido maldições saírem dos meus lábios. Quem não é culpado disso? Irmãos. Pai, perdoa-me por magoar o seu coração. Aqui está. Vamos ler mais sobre esse temor. Por favor, perdoa-me por julgar os outros, algo que é tão fácil de fazer. E não deveria ser. A hora é tarde. Só posso comparar isso a um acampamento de soldados, uma grande guerra. Então ela aqui continua falando aqui mais. Eu vou pular aqui. Você vê ela aqui novamente. Nosso Pai é nosso comandante-chefe. Somos apenas soldados de infantaria em seu vasto exército. Tenho ficado cada vez mais zangada com o que está acontecendo no mundo. Sim, perturba muito a nossa irmã, uma escrivã. Muitos perguntam o que é isso. Isso aqui é uma escrivã que o Senhor tem escolhido como o assistente de Jeremias, esqueci o nome dele, Baruch. E ele escreve o que vê, a nossa irmã escreve o que ela vê. Descendo aqui mais para baixo, ela fala, embora saibamos que nós venceremos a guerra, é difícil quando às vezes parece que perdemos a batalha. Sim, parece que realmente não é. Há muitas, mas muitas e muitas batalhas. O Senhor está treinando essas pessoas que o Senhor fala que tem sido chamado por Ele a ser guerreiros. O Senhor está trabalhando, mas mais o que falar sobre isso. Ela fala aqui, Senhor, estamos cansados e precisamos do seu toque restaurador. Olha a coisa que ela tem falado aqui, mano. Isso aqui é muito grande, tá? Muito, muito grande o que ela tem falado aqui. Vou arrumar a câmera um pouquinho. Você está ausente das igrejas agora. Isso é grande, tá, mano? Ele está ausente das igrejas dele agora. E isso aqui é a verdade, senão o Senhor tinha
o senhor tinha consertado ela, como ele sempre faz, mas é verdade. Ela fala aqui, como disse o pastor, quando vamos para a ACH, significa a igreja, você está desaparecido? Lembra-me de 2 dos sonhos que tive ontem à noite. E eles estão fazendo dessa forma, porque agora a inteligência artificial, e quando a gente passa isso aqui, essa inteligência artificial lê essas coisas, então você não precisa nem falar, mas. E foi o caso que derrubou o canal, porque ele leu a doença, sem eu ter falado a doença, ele leu a doença e derrubou o canal. Para cada vez o círculo está ficando mais apertado. Ela teve um sonho, uma mansão abandonada, um homem amaldiçoado. Aqui ela está nessa mansão, na Flórida. Ela chega nessa mansão por helicóptero, viu que a pessoa estava tentando impressionar ela. E aqui ela via os veículos, parece que todos na mansão tinham fugido, todos eles, os donos, como também as pessoas que trabalhavam lá. E tinha esse homem lá, ela falou para esse homem, onde estão os donos da mansão? E o homem fala, eles não estão aqui, embora tenham abandonado a propriedade, eles ainda são os donos de tudo. E ela fala, onde estão os criados? E ele fala, ninguém sabe. Eles desapareceram, os proprietários ficaram com muito medo e nunca mais voltaram. Parece que todo mundo desapareceu. E depois de um tempo, ela fala aqui, faça mudança agora, ela fala isso para ele. E num piscar de olho, ela viu que esse homem era mau. Né? E quando o homem falou para ela, faça mudança agora, você tem tempo, Deus vê agora, o Senhor fez ela desaparecer na frente desse jovem. Na frente desse jovem, esse homem era um jovem. E aqui ela fala que, certo, como se houvesse um Deus que se importa, então você vê que esse jovem realmente falando palavrão para o Senhor, eu não coloquei. Então essa aqui ela vendo esse homem, o homem não vendo ela, e ela ouviu elas falando essas coisas. Como se o Deus importasse, este é um inferno aqui na terra, mas Deus supostamente, como se Deus se importasse, então ele está aqui zombando e falando palavrão do Senhor. Enquanto ela falava isso, de repente alguns outros apareceram com ela, e eles estavam visíveis a esse homem, e ela viu que esse jovem não podia ser nenhum, o jovem não podia ver nenhum de nós, quer dizer, esse jovem, esse homem, eram todos jovens em grande forma, e aqui um transformado, que era um que estava com ela, acredita aqui que era mais de 3, eles estavam invisíveis para esse homem, ou esse jovem. E eles falam assim, todos odeiam a Deus e culpam Ele por tudo. Eles também nos culpam. Então isso aqui é o que o Senhor tem falado, que o mundo vai fazer com Ele e com aqueles que são do Senhor. Vai ter esse ódio realmente por tudo que é de Deus e até mesmo aqueles que são de Deus. O Senhor já deu vários exemplos sobre isso aqui, vários exemplos. E em seguida que ela fala, e a nossa irmã fala, encoraja eles que estão com ela, fala, continuemos assim, ainda estamos trabalhando até que pelo menos mais alguns se voltem para Deus. Tá? Então isso aqui é na grande tribulação, e eles estão lá em momentos difíceis, e muitas pessoas com grande ódio de Deus, mas ela fala, continue no trabalho, vamos ver se pelo menos um volta para Deus. Né? Esse é o trabalho que esses remanescentes vão fazer. E aqui está ela novamente, uma outra tarefa, ela tinha entregando panfletos com boas notícias. E aqui ela entra, então, ela tinha os 2 cachorros, estava com ela estava num bairro na Inglaterra. E aqui ela fala, era capaz de dirigir um carrinho. Facilmente ela estava passando por esse carro aí, cheio de coisa que é difícil passar. Ela estava vestida como se fosse até uma aeromoça. E o homem fala, por favor, entre. No entanto, por favor, tire os sapatos primeiro. E a nossa irmã fala, não vou tirar meus sapatos por 2 motivos. Primeiro, a sua casa não é um solo sagrado. Em segundo lugar, meus pés e sapatos foram mantidos sobrenaturalmente limpos, apesar de caminhar por todo esse esgoto. Então, está aqui nossa irmã fazendo esse trabalho, dando panfleto de boas notícias, de boas novas, e ela passou por esse esgoto, está passando por esse esgoto, como você vai ver, dando essas boas notícias. E aqui estava esse homem aqui, e ele olhou para os sapatos dela e os pés dela estavam completamente limpos, apesar dela ter andado no esgoto. Isso aqui é ela, então, no trabalho dela em entregar panfletos de boas novas. Então, é claro, isso aqui era um trabalho dela fazendo isso, como você vai fazer também. E ele fala, vou levar isso em consideração, normalmente eu descartaria isso como um absurdo, mas em vez disso usaria o discernimento diligente por um bom motivo.
E aqui ele fala agora, se você tiver tempo, por favor, entre e compartilhe um chá comigo. E ela, em tom educado, falou, não posso entrar para tomar chá, porque já é tarde. Eu preciso terminar o trabalho de levar as boas novas pelo esgoto. Então aqui ela fala que pode ser falado literalmente também. Ela está indo nesses lugares mais estranhos, mais obscuros, mais nojentos da terra, procurando quem quer o Senhor, quem quer voltar ao Senhor. Né? Ela está fazendo isso numa boa. Ela fala que eu preciso fazer isso enquanto ainda é claro, pois a escuridão vem rapidamente. O homem fala, claro, entendo, boa sorte, vá com Deus. Ela também fala, vá com Deus. Ela estava com os 2 cachorros dela. E ela falou, pai, obrigado, pai, por me dar sonhos com boas novas. No entanto, devo observar que o incremento, né? Excremento, você sabe o que é o excremento, né? Que vai pelo esgoto. Está definitivamente entrando em contato com o oscilador rotativo, ou seja, com o ventilador. E ela fez isso, eu não entendi que ela fez isso para brincar com o site dela, com aqueles do site dela, ou seja, tem um ventilador passando excremento, jogando coisa para todo lado. E ela fala aqui que ela fez isso para brincadeira. O senhor fala aqui, Erim, eu estou com você, assim aos novos, Erim, suba aqui, o senhor começa a conversar com ela. E o senhor aqui fala, assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você, um oscilador rotativo? O senhor faz uma pergunta para ela. É claro, ele está brincando com ela. E ela fala, desculpe, Senhor, eu pretendia fazer um pouco de humor para o ninho, o site dela chama Ninho, aqui os nossos chamam os Mistérios de Deus. Ela falou, eu definitivamente espero que ninguém se ofenda com isso, seja no presente ou no futuro. A brincadeira que ela fez. E o senhor fala, bem, isso foi dito na verdade, a água suja está subindo, sempre vem de baixo, a água limpa vem de cima. O senhor continua, Erim, eu te amo, como eu já tenho lhe falado, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Isso é bom. Muitos não entendem isso. É uma pena realmente, irmão. É uma pena realmente que muitos de nós na Igreja de Deus pregamos a palavra do Senhor e não temos esse amor do Senhor. E nisso nem mesmo as leis e mandamentos do Senhor que está no Antigo Testamento é seguido por nós. Infelizmente isso acontece. Isso acontece porque ninguém entende o temor do Senhor, ninguém entende quem é Ele, ninguém entende por que ele veio, ninguém entende porque Ele morreu. Ele fala mais. Ela fala mais aqui, ela pega então aqui uma citação que ela teve aqui desse homem. E ela fala, a coisa notável sobre temer a Deus é que quando você teme a Deus, você não teme mais nada, ao passo que se você teme a Deus, se você não teme a Deus, você teme o resto. Esse temor, sim, é respeito, é adoração pelo teu Deus, e não julgar tudo aquilo que o Senhor fala no Antigo Testamento, que eu sei de pouco aqui, ou até mesmo no Novo. Sim, amados, nós que tememos e falamos que amamos o Senhor, julgamos a palavra dele constantemente, se devemos ou não seguir, tá? Nós fazemos isso constantemente, tá? Constantemente. Isso deve parar, amado, deve parar. O Senhor fala que a vacilação na confiança em um mundo caído pode acontecer com qualquer um, porque aqui nós temos aquela caída na confiança, né, nesse mundo horrível. O Senhor continua, eu entendo isso, na noite anterior ao meu dia de angústia, olha que lindo agora o Senhor vai descrever, o que o Senhor vai escrever sobre o momento dele. Eu estava em grande agonia no olival, eu fiz uma grande súplica ao meu Pai para que este cálice passasse por mim, mas somente se fosse a sua vontade e perfeita, se fosse a tua boa e perfeita vontade. E ele fala, lembra quando ele chorou, gotas de sangue? Ele continua. O Senhor fala, clamei ao meu Pai, o sangue era o meu suor. Olha só, mano. Eu deveria ser o cordeiro morto em nome do pecado. Eu deveria levar o pecado do homem e fazer expiação. E foi exatamente isso que ele fez. Foi o que nosso Deus deu para ele. E ele terminou isso. E hoje, na boca do inferno, nós temos essa mentira, que nós temos todo esse pecado e isso atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Essa é uma mentira que tem durado 2000 anos da boca do inferno. Todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que clama ao Senhor, não tem pecado nele, porque o Senhor faz o pecado dele longe deles. Longe. Então, amados, não deixem o pecado segurar você em seu relacionamento com o seu Deus. Não deixe, porque se você ama o seu Deus, se você teme o seu Deus, o pecado, assim diz o Senhor,
está longe de você, daí a razão porque ele morreu. E por que nós não vemos isso, amados? Porque 2000 anos carregamos esse pecado, isso, aquilo outro, tem que ser perfeito, senão o Senhor não ouve. E há aquela mentira, quanto menos pecado você tem, mais Ele te ama. Quanto mais pecado você tem, menos Ele te ama. Tudo isso é uma mentira da boca do inferno. Se você ama e adora o Senhor, Ele fala, o pecado seu está longe de você. Essa foi a razão do porquê Ele veio na terra. Para morrer por seu pecado? Desculpa, nosso. E eu fiz uma pergunta, é muito difícil para as pessoas entenderem isso, porque todos nós fomos condicionados a não entender isso, todos nós fomos condicionados a ser perfeito before ir ao Senhor. Todos. Fica no canal, ainda vamos falar sobre a perfeição e vamos falar cada vez mais do pecado. Você é livre. E você ama o Senhor? Se a resposta é sim, você teme o Senhor. Você quer fazer tudo que é agradável aos olhos do Senhor? A resposta é sim. Não preocupe com seu pecado. Ponto final. Assim diz o Senhor. Porque se você ama Ele, você adora Ele, você vai fazer tudo que é agradável aos olhos do Senhor. Ou seja, você vai fazer tudo para não pecar. Para os novos que é pecado, no Antigo Testamento, essa é uma boa pergunta. Quando você quer aprender ao Senhor, essa é uma boa pergunta. Você pode ir no Testamento e conhecer um pouco quem é o seu Deus lá e continuar nesse caminho. Tá? À medida que você deu o seu coração ao Senhor, Ele vai pegar o seu coração e levar você nessa jornada maravilhosa com Ele. E o seu pecado, meu querido, está longe de você, completamente longe de você. Você está livre para seguir o Senhor. Então, não pense que isso é licença para pecar, porque não é. Porque se você ama e adora o Senhor, você não vai fazer nada, como está falado aqui pela nossa irmã, que vai chatear ou entristecer o coração dele. É claro, às vezes nós fazemos coisas, né? Mas aqui tem falado da nossa irmã, muitas coisas nós fazemos por ignorância, porque não conhecemos, mas o coração está no lugar certo, você quer fazer coisas que é agradável ao Senhor? Seu coração está no lugar certo? Muito na Escritura está escrito, todo aquele que ama Jesus, não há condenação. Há várias e várias coisas. Fica no canal e continue no canal ouvindo o que o Senhor está revelando. Isso demora um tempo para desaprender o que foi ensinado a você e aprender coisas novas, tá? É exatamente isso. Isso é um pecado, aliás, isso é uma mentira da boca do inferno, do maligno, para reduzir ou para bloquear e diminuir a sua completa intimidade com o Senhor. Porque toda vez que você quer chegar perto dele, tem esse pecado, tem esse pecado, tem esse pecado. Não é isso? É uma mentira da boca do inferno. Seu pecado não está lá. Se você ama o Senhor e quer fazer tudo que agrada a Ele. Continue. Ele vai falar mais sobre isso. E o Senhor continua. Conta tudo que você tem passado agora. Eu sei que entendo isso. Eu te amo. Eu tenho formado as minhas taças. Amados, isso aqui é o que o Senhor tem falado. Eu olhei muito bem isso no português. Ou seja, esse trabalho já tem preparado. O Senhor continua. Eu tenho te preparado para ser o meu vaso escolhido. Ele já falou várias vezes, sim, esse trabalho tem terminado, está preparado. Eu tenho te preparado, já acabou esse trabalho, entretanto o Senhor ainda continua a moldar, mas o trabalho que Ele tem para você, para fazer esse projeto para você, você já alcançou esse trabalho, alcançou já essa meta. Ele continua trabalhando, é claro, porque Ele não quer que nada de bom seja escondido de você. Mas o trabalho que Ele tem, o projeto que Ele tem para você, não é a primeira vez, segunda, terceira ou quarta vez que Ele já vem falando isso. Ele tem terminado esse trabalho, ou seja, o seu projeto que Ele tem para você, que Ele vai falar aqui. Continuando, eu tenho te fortalecido, diz o Senhor, eu tenho feito você digna de carregar muito. Olha só, feito no passado, eu tenho te preparado para carregar o que eu derramo em você. Ele continua, mais importante, vocês são, e está no plural, falando para todos, como os vasos do templo do Deus Altíssimo. Você tem grande utilidade, pois eu estou com você. Vocês entenderam isso aqui é esse trabalho que o Senhor tem feito nessas pessoas que Ele tem escolhido, que tem começado desde quando Ele criou sua alma, mas começou quando você nasceu de sua mãe. Ele começou então essa jornada até aqui, e agora o Senhor tem falado de novo e de novo e de novo, eu tenho te preparado para esse vaso, para esse projeto que eu tenho para você,
e ele fala você é como um vaso no templo do Deus vivo. Mas é claro, ele continua te moldando, mas o projeto que ele tem para você está acabado, e ele fala que você tem grandes utilidades, pois eu estou com você. Glória a Deus, aleluia pelo Senhor, né? O Senhor continua? Agora, cada um de vocês, olha só, é plural, é destinado a um propósito diferente. Eu olhei isso aqui em inglês, sim, está no plural, tá? Está falando para todos vocês. Cada um de vocês é destinado a um propósito diferente, entretanto, ao que o Senhor fala, mas todos agirão como um. Aqui está o grande mistério que tem sido escondido da Igreja de Deus por 2000 anos. O grande mistério. Ele está em você, fazendo tudo diferente de você. Não é você mais que vive, é o Senhor que vive dentro de você. E há muito o que falar sobre esse um, tá? Ele continuando vai falar mais. Eu sei que o mundo ao seu redor tem mudado rapidamente e o mal tem aumentado. Enquanto o mal tem aumentado, assim também tem aumentado os exércitos de Deus e o reino da justiça na terra. O Senhor continua. O mundo vê você como um velho vaso sem vida, sem valor e facilmente esquecida. Eles te veem dessa forma porque eles não percebem que eu estou dentro de você. Isso aqui faz toda a diferença do mundo. Em você está escondida à vista de todos vocês e amados. O Senhor continua. Agora, enquanto aquele ventilador gira e a lama se espalha e parece contaminar tudo, saiba que o seu Salvador tem um grande plano em tudo isso. Olha que lindo, o Senhor continua. O inimigo nem consegue imaginar tudo o que está por vir. O mundo nunca experimentou o poder de Deus, como está prestes a testemunhar. Glória a Deus, aleluia. O mundo vai ver os grandes milagres que o Senhor vai fazer através de você. Através de você, o Senhor tem falado, você é uma carta de amor às nações. Aí você vê a nossa irmã indo para cá, indo para cá, indo para cá, indo para cá, né? Continuando, o Senhor fala, enquanto isso, não mude de posição. Por favor, amados, vocês que já estão no caminho, não mude de posição. Aí, de vez em quando eu escuto, pai, eu quero mudar, eu quero fazer uma coisa maior para você, eu quero isso, aquilo, outro. Não é o que o Senhor está falando, tá? Isso vem do inimigo, ó. Ele quer que você mude de posição. E é claro, ele não vai pôr uma mentira. A mentira que vai ser, faça isso, que isso vai fazer o seu Deus mais alegre. Isso é a mentira do inimigo. Faça isso, pregue isso, aquilo outro, faça isso, aquilo outro, que o nosso Senhor vai ficar mais alegre. O Senhor nunca falou isso. E eu já ouvi gente já na posição que nós estamos, já por um bom tempo, falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e sai para fazer. Não mude de posição, fiquem aonde o Senhor tem te colocado. É o que o Senhor diz aqui. Estamos no finalzinho de tudo, amados. Não ouça o inimigo dizendo que o Senhor tem coisa melhor para você, se você for fazer isso, aquilo outro, do outro lado, e fazer isso, e congregar, e 100, 200 pessoas vão te ouvir. Tudo isso é mentira do inimigo. Ó. E é assim que ele leva as pessoas. Assim que ele leva os filhos de Deus. Há uma melhor coisa para você fazer. Deus vai te amar mais se você fizer isso. Tudo vem do inimigo. Se o Senhor quer que você faça isso, ele vai te achar de um jeito ou de outro. Mas isso vem do inimigo para tirar você de sua posição. Porque quando o Senhor vier para encontrar com você em sua posição, onde vai estar você? Aonde você vai estar? Se ele vem te ver nessa posição, e a posição que ele vem te ver, você foi para outra, onde é que você é? É muito perigoso isso, não acha, amados? Continuando, o Senhor fala, em todas as coisas esteja comigo, pois eu estou dentro de você. Nós somos um exército juntos, um corpo debaixo do céu. Corpo, tá? Não uma instituição de prédio, seja física, seja virtual, um corpo. Não uma instituição, eu canso de falar isso, mas é muito difícil para os irmãos e para as pessoas entenderem isso, porque eles não foram condicionados a pensar dessa forma. Quanto mais instituição abrir, melhor é. Não é isso. E daqui é a razão que na sua própria instituição você vai ver uns sendo chamados e outros não. É um corpo ao redor do mundo. O Senhor termina falando, alegre-se e não tenha medo de nada, tema somente a Deus. Tenha admiração, reverência e obediência a Ele. Mas, João, o que é tema? Aqui está. Quando eu tenho pergunta, eu vou no Senhor. Como eu fiz no sonho passado, como vocês sabem. Deixa eu colocar o título aqui.
Com o que eu sou do Pai, Pai. Então aqui está, Pai, o que é? E você fala, João, o que é tema? Aqui está, vamos deixar o Senhor responder. Tenha admiração, reverência e obediência a Ele. Olha só, aqui está o tema. Não é aquela pessoa com chicote, não é nada disso, amado. O seu Deus te ama acima de todas as coisas, amado. O Senhor fala então, terminando, fala, faça isso, ó. Ou seja, tema o seu Deus. E eu posso te garantir, como se fosse possível para o Senhor mentir. Mas ele fala essas coisas para nós, o que ele fala? Eu prometo, ó. Não fala assim? Em verdade vos digo, ó. Ele não conversa dessa forma. E aqui ele fala, eu posso te garantir. Isso é para nós, amados. Enfatizando para nós, seres humanos, que somos difíceis para confiar. Ele fala que eu posso te garantir que nada a deixará com medo. Ou seja, tema Ele, admiração, reverência e obediência a Ele. E nada vai te fazer com medo. O Senhor termina aqui falando para todos nós, você é muito amada por mim. Então aqui é para todos vocês que estão ouvindo. Fique na paz, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nazaré, Pai, eu peço a tua bênção para santificar essa mensagem, para que vá para todos os corações da terra, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor esquente o coração de todos eles, que a sua semente do amor vá para o coração e brote, que todos venham a ver que o Senhor é Deus e nós venhamos a temer o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, santifica a mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe você, sua família e seus amigos. Em nome de Jesus. Amém.